Olá, boa noite. Hoje estamos aqui pelo Face com mais uma live com uma temática super importante que fala de inclusão, de afetividade no contexto escolar. E para conversar conosco sobre isso, eu vou chamar a Juliana Pinheiro. Seja bem-vinda, Juliana. Olá, boa noite. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Então, tá certo. Juliana, eu sou do Sul, tu és de outro estado, tu desenvolve no teu estado um trabalho muito importante, assim, e tu traz no teu olhar, tu traz na tua prática a importância da afetividade como ferramenta de inclusão, não só para os alunos que têm deficiências, mas para todos os alunos. E eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, da tua caminhada, o que tu faz, como é que está esse processo de inclusão aí no teu estado? Então, eu sou neuropsicopedagoga e eu trabalho aqui em Cascavel, no Paraná. Sou mineira, o meu sotaque vai enganar um pouquinho, porque todo mundo vai falar, mas como esse paranaense com esse sotaque diferente, né? Mas eu já moro aqui em Cascavel, já são 11 anos que eu moro aqui em Cascavel e atuo aqui na cidade. Eu atuo no espaço clínico como neuropsicopedagoga, então eu trabalho com a parte de estimulação cognitiva, com transtornos, dificuldades de aprendizagem, com as questões de inclusão, adaptação curricular, e trabalho também com orientação parental. Então eu trabalho com a parte de orientação de pais, com os cursos de pais, para a gente orientar melhor tanto pais que tenham crianças com transtorno ou com algum tipo de deficiência, como também do desenvolvimento típico, porque nós todos precisamos de ferramentas para educar nossos filhos adequadamente, né? E sou professora também do curso de pós-graduação da neuropsicopedagogia. Então, com essa atuação, eu acabo viajando o Brasil todo também, tendo o privilégio de conhecer muitos alunos de várias regiões do Brasil. Aqui, especificamente, com o trabalho da Neuro, a gente trabalha muito a questão da afetividade, porque eu sou pedagoga de formação. Eu comecei na pedagogia por acreditar que a educação, que a mediação, que o processo em que nós fazemos dentro do espaço escolar, ele pode sim mudar o contexto e a vida de uma criança. Então, eu sempre trabalhei em coordenação pedagógica. Eu fiz pedagogia na época que a gente não precisava ser professor, né? Porque hoje, para chegar na coordenação em muitos estados, a maioria deles, a gente primeiro tem que passar pela docência. Na minha época, não, a gente escolhia se você queria ser orientador, supervisor, né? Inspetor, e eu fiz a orientação educacional e a supervisão. Então, eu sempre trabalhei em coordenação com o objetivo de fazer a mediação pedagógica. Então, essa questão de trabalhar professor, aluno, família, adaptações, as dificuldades, as crianças que necessitavam de um suporte maior, e o que a gente poderia fazer para acolher e desenvolver, fazer com que ela realmente aprendesse. Porque uma das coisas que me incomodam bastante na inclusão é a gente não desenvolver a potencialidade que aquele indivíduo tem. Então, muitas vezes, se inclui, mas não se aprende. E isso me incomoda profundamente, porque todos nós somos capazes de aprender, todos nós somos capazes de desenvolver. Eu preciso ter a ferramenta correta, a estratégia correta para isso. Então, eu sempre busquei o que eu podia fazer, quais eram as ferramentas, até que eu descobri a Neuro, que realmente é uma das ferramentas que mais me auxilia para esse processo. Hoje não mais trabalhando em escola, mas trabalhando na mediação com as escolas para melhorar essa atuação. E aí, diga, desculpa. Né, eu disse que maravilha, né? Tu tem uma estrada longa aí, uma caminhada super significativa, né, Juliana? E o quanto é importante esse teu papel aí de mediadora, que com toda essa bagagem que tu traz, com certeza tu consegue acrescentar muito nas práticas escolares, que é algo que a gente vai conversar mais para frente. Eu acho que assim, o que vale é muito a gente buscar, né? É uma busca constante de cursos, de conteúdo, de pessoas que possam auxiliar a gente nesse crescimento.
A gente está em constante busca para como eu posso auxiliar aquela criança ou aquele indivíduo que chegou para mim naquele momento. Uma das questões que mudaram a minha vida profissional depois que eu descobri a neuro foi começar a buscar evidência científica. Então, os cursos que eu busquei para a minha profissão depois são todos cursos que têm validação, que têm estudo. Então, hoje, os protocolos que eu utilizo, todos são com validação. Então, tanto no espaço clínico para estimulação, como para a orientação de pais. O curso de pais que eu faço é um curso que tem validação, ele é sistematizado, ele tem um processo para acontecer. Eu tenho curso de habilidade socioemocional, né, que é por isso que eu trabalho muito a emoção, porque eu acredito no processo da modulação de comportamento, de como a gente aprende através da emoção, mas eu fui fazer um curso que tem validação científica para entender, conhecer mais e entender como esse processo acontece, né? E como a gente pode melhorar essas relações. Então, assim, isso também eu acho que é muito importante, a gente que está nesse caminho, buscar a ferramenta certa. Porque senão a gente fica no eu acho, e é um dos maiores erros do educador é ficar no achismo, do que cada um acha que funciona, né? Claro, com certeza, eu concordo contigo, porque a gente lida com vidas humanas, né, Juliana? Então, a gente não pode achar, dentro da educação, a gente precisa realmente buscar subsídios científicos, né? Enfim, ferramentas que nos dê esse aporte. Então, é bem importante te escutar nesse sentido também. Deixa eu te colocar, já tem muitas pessoas aqui conosco, que bom. Eu não sei se tu consegue visualizar as pessoas. As pessoas não, eu visualizo os comentários. As pessoas os comentários tu consegue visualizar com os nomezinhos das pessoas? Então, eu vou contar um segredo. Eu visualizo não muito bem, que eu tenho que aproximar, porque eu já passei dos 40, mas eu orgulhosamente não uso óculos com frequência. Não, nós somos duas. Eu também tenho que chegar pertinho, de vez em quando eu vou chegar pertinho para conseguir ler o que as pessoas estão colocando, porque eu também uso óculos e eu não estou de óculos. Tá na live a gente, né, vai botar o óculos de entregar a idade muito fácil. Tem assim. Como, né? É verdade, Juliana, é verdade. Olha só, o Castillo, que é um professor, ele também é agente educador aqui da Rede Municipal de Ensino, ele colocou boa noite, parabéns mais uma vez. Ele acredita muito também nessa ferramenta que é a afetividade como forma de mediação dentro da escola, né, entre alunos, entre professores, enfim, e que o professor é que tem que se colocar muitas vezes para fazer essa mediação, né, e é tão importante, porque às vezes a gente se detém tanto em conteúdo e a gente esquece que o conhecimento, ele engloba muito mais que conteúdo. Claro que tem a parte cognitiva, mas tem essa parte afetiva que eu acho que vem primeiro, tem a parte motora. Então, são muitas coisas que a gente tem que pensar e trabalhar. Quando a gente vai planejar uma aula, nós temos que pensar nos 3 aspectos. A cognição, o motor e a emoção. Né? Nós não temos como separar esses 3. Nós funcionamos com esses 3 aspectos. É verdade. O tempo todo. Né? Eu vejo, muitas vezes, o professor falando, eu não vou trabalhar a emoção, não é minha parte trabalhar a emoção. Nós modulamos o comportamento dos nossos alunos o tempo todo, porque nós estamos ensinando comportamentos. Então, quando um professor, ele às vezes fala assim para o aluno, quando você está nervoso, você não pode brigar com seu colega, você tem que falar com ele o que você quer. E aí o professor está naquele vucu-vucu da sala de aula, aquela gritaria, e ele pega e esmurra o quadro, e ele começa a gritar também, o que ele está fazendo para os alunos? Ele também está ensinando que ele também não sabe gerenciar as emoções. Que ele também, quando fica nervoso, ele grita. Ele também não sabe explicar para os coleguinhas, aí no caso, os aluninhos dele, o que ele está sentindo e como ele pode agir. Então, não adianta que criança não aprende ouvindo. Ela aprende através do quê? Dos exemplos, através dos experimentos, através da prática. Então, ela vai aprender muito mais com a minha ação, com a forma como eu vou agir diante de uma situação de estresse e de raiva, do que eu ficar rezando uma missa para ela, ensinando como ela deve agir quando ela estiver nervosa. Eu concordo
Nós modulamos o comportamento das crianças enquanto educadores o tempo todo. Nós não vamos ensinar valores, é bem diferente. Ensinar valores, ensinar conceitos pessoais, porque isso é a família que vai fazer. Mas a ensinar a gerenciar emoções, como lidar com a emoção, como sentir e agir com ela, a gente faz o tempo todo. Porque a gente serve de modelo. Somos modelos, somos exemplos o tempo todo, Juliana, isso é muito importante. Então, a gente também tem que saber gerenciar as nossas emoções e encontrar a maneira correta de construir isso com os nossos alunos, porque a gente sabe que isso envolve também maturidade, então não adianta eu falar, eu tenho que demonstrar, eu tenho que praticar, eu tenho que vivenciar. E isso é fundamental quando se fala de afetividade, de emoções. E tu sabe, só para compartilhar assim, algo contigo, o ano passado eu era estava prof ainda de sala de aula com o segundo ano, e a gente escreveu um livro muito bacana que se chamava Emocionário. Então, os meus alunos do segundo ano, pequenininhos, eles vivenciaram as emoções e eles escreveram sobre as emoções. E foi muito rico nesse sentido, porque eu percebi o quanto a afetividade está ligada à aprendizagem e o quanto eles evoluíram depois que a gente começou a concretizar os sentimentos que eles sentiam. Tudo aquilo que eles... Né? Nomear, porque a gente, muitas vezes, nem o adulto ele sabe nomear, porque não foi ensinado para ele. E às vezes o adulto chega e fala assim, nossa, estou com um aperto, estou com uma sensação. Às vezes ele está triste, está com raiva e não consegue nomear e expressar adequadamente aquilo. Então, falar de sentimentos, porque é normal a gente sentir raiva. É normal a gente ficar triste. São sentimentos básicos, nós temos como sobrevivência. Agora, como eu vou agir, né, com esse sentimento, a forma como eu vou me relacionar e agir é que vai fazer a diferença. É que vai me mostrar se eu estou resiliente, se eu estou adaptado, se eu estou sabendo gerenciar essas emoções ou não. Então, é esse o nosso papel, ensinar a nomear, identificar, nomear e saber lidar com eles. Então, para que a gente consiga fazer isso, eu preciso saber. Porque eu só posso ensinar você a lidar com a raiva se eu sei lidar com a raiva. E aí a gente entra numa outra questão. A nossa sociedade, enquanto adultos, nós estamos numa sociedade com bastante dificuldade em habilidade socioemocional. Então, quando a gente fala para o professor, ele precisa aprender a gerenciar seus sentimentos para modular os seus alunos. Caramba, como que eu vou fazer mais isso? E aí entra como se fosse mais uma tarefa para o professor, mais uma obrigação. E não é, é um peso que se tira. Quando a gente entende que lidar com emoções, saber gerenciar, se eu trabalho com uma turma onde eu tenho esses sentimentos mais tranquilos, o meu índice, isso é científico, a gente tem vários estudos que comprovam que quando a gente tem as habilidades socioemocionais desenvolvidas dentro do contexto escolar, eu tenho melhora do desempenho acadêmico, eu tenho melhora do comportamento dessas crianças. Então, às vezes, o professor ele tem um trabalho maior para ajustar, digamos, no primeiro até o segundo mês, para ajustar as regras, ajustar como lidar com isso, na identificação, nas atividades, para que todos comecem a lidar melhor com esses sentimentos. Mas ele vai chegar no final do ano sem aquele desespero que normalmente a gente vê na maioria das salas de aula, que o professor está estressado, cansado, com a maioria dos alunos que com reprovação e que não aprendem, e os pais reclamando, e aquele estresse de escola que quem já viveu 20 anos em escola sabe como que é. A gente apagando incêndio. Então, primeiro a gente tem que trabalhar com o adulto, ensinar. Então, a gente precisa de protocolos para trabalhar a habilidade socioemocional. E aí sim, começar a implantar dentro das escolas para as crianças também. Eu acho muito importante isso, habilidades socioemocionais dentro da escola. Eu acho que deveriam fazer parte do currículo escolar, inclusive, né? Porque... agora já começamos, né? Já começamos.
Só que aí que tá a diferença. Isso me preocupa. Colocar como uma obrigação de currículo sem ter o preparo, e aí o professor encara isso como mais uma tarefa que eu tenho que fazer, e não como uma habilidade que também vai me ajudar a construir um futuro melhor para mim. Vai também diminuir os meus índices de estresse, de ansiedade. Então, a forma como a gente vai implantar isso, a forma como cada escola vai trabalhar isso, vai fazer muita diferença para o sucesso. Com certeza, eu concordo. O gestor ter um olhar bem cuidadoso, bem amoroso para isso, de acolhimento da sua equipe, e não colocar como uma imposição do governo, mas sim como uma acolhida e uma oportunidade de melhorar o contexto social, o contexto escolar, melhorar a qualidade de vida de todos que estão envolvidos, e aí investir num processo de habilidade socioemocional. E aí sim, o resultado vai ser lindo. A gente vai ter realmente uma mudança aí, que vai ser bem legal de ver aqui no ano. Eu concordo contigo, eu acho que a mudança será gigantesca. Deixa eu te colocar aqui, já tem muita gente aqui conosco, não sei se tu consegue dar uma visualizada aí. Boa noite, gente. Boa noite para quem está nos assistindo. Tem alguns comentários bem interessantes aqui já. Aline, como seria importante, né, já a partir do berçário, trabalharmos nossas crianças com afeto, porque a aprendizagem, ela acontece desde a hora que o bebê dá o primeiro chorinho, né? A gente já começa a ensinar e começa a criar as primeiras sinapses, os primeiros aprendizados e os primeiros significados que a gente vai dando para a criança nessa comunicação. Então, assim, quando a gente tem um adulto que sabe lidar melhor com essas emoções, é muito mais fácil para a gente aprender. Eu sou mãe do Arthur, eu sempre falo do Arthur, quem me escuta aí sabe que eu sempre falo do Arthur, e eu aprendi muito depois que o Arthur nasceu, quando eu fui buscar esses cursos, a lidar com ele de maneira diferente. Sim, tenho erros como mãe, porque eu não sou terapeuta do Arthur, eu sou mãe do Arthur. Então, sim, eu cometo erros como todos os pais cometem erros, mas ter as estratégias de lembrar na hora de opa, peraí, eu posso respirar. Quando ele era menor, eu descobri nessas questões, né, quando eu comecei a fazer os cursos de habilidade socioemocional, eu fazia assim, eu parava, eu falava, agora eu vou respirar, eu vou me acalmar, depois eu volto para falar com você. E aí eu calmava e voltava, porque a gente tem que voltava para a gente conversar e resolver o que tinha acontecido. Passaram um tempinho eu fazendo isso, ele começou a fazer. Ele ficava nervoso, ele falava para mim, eu vou me acalmar, vou respirar e depois eu volto. Então, assim, como que a gente não modula? Ele estava aprendendo a lidar com a raiva. Ele também ficava com raiva e estava aprendendo, que ele primeiro tinha que se acalmar antes dele tomar uma ação na impulsividade. Que bacana. Então, que interessante quando a gente vivencia essa aprendizagem, né? É muito significativo. E deixa eu te perguntar, Juliana, tu tem, assim, uma vivência no sentido das habilidades socioemocionais, enfim, tu é mediadora nesse sentido, e eu queria ver contigo como é que está esse trabalho aí no estado de vocês. Existe já um trabalho, assim, dentro das escolas, de preparação, de conversa com o professor, preparando o professor para que ele consiga fazer uma acolhida adequada nesse sentido, que não seja mais uma responsabilidade, mas que isso faz parte do processo humano e que só agrega. Como é que está essa caminhada aí com vocês? Então, nós temos algumas realidades, né? Temos as realidades das escolas públicas, sim, que se busca bastante. Aqui a gente tem uma rede de apoio para educação especial muito bacana. O município, ele procura estar auxiliando, procura estar ajudando bastante na inclusão, nesse olhar da afetividade. Lógico que não consegue alcançar toda a demanda. E aí entra uma das questões que a gente tem batalhado bastante, que a gente estava até comentando antes, que é o projeto do neuropsicopedagogo na escola, que nós temos em parceria com o Instituto de Pesquisa da Faculdade Sensupeg. Por quê? Porque quando a gente consegue fazer
uma triagem das crianças que realmente possuem dificuldade de aprendizagem, das crianças que possuem transtornos e síndromes e questões, né, que são biologicamente, o professor, com as estratégias certas, ele vai melhorando essas dificuldades e a gente vai separando. E aí, o desempenho acadêmico dessas crianças com dificuldade, ele aumenta muito. E a gente consegue gastar energia, tempo, recurso direcionado para as crianças com transtorno. Então, a gente gasta essa energia mais direcionado com realmente aquela criança que naquele momento precisa mais. E o professor fica com mais ferramentas para trabalhar com as dificuldades dentro da sala. Então, o neuropsicopedagogo, ele consegue fazer essa avaliação, tanto através dos testes, para saber quais são as funções cognitivas que precisam ser estimuladas com mais intensidade, digamos assim, dentro daquela sala, como depois trazer essas ferramentas e ir mediando junto com o professor. Então, assim, existe um projeto do neuropsicopedagogo na escola em alguns municípios, não só aqui em Cascavel, mas o daqui de Cascavel nós já ganhamos, inclusive, 2 prêmios do Aprender Criança, ali em Ribeirão Preto. Nós já tiramos o primeiro lugar 2 vezes com ele, para ver o tamanho da importância do projeto, porque eu falo ganhar 2 vezes o primeiro lugar num congresso como o Aprender Criança, que tem um significado, né, não só brasileiro aqui, mas em todo nosso contexto aqui, na questão da neurociência, é porque estamos necessitando de estratégias como essa dentro da nossa educação. Então, sim, aqui a gente tem um projeto, então, no município que ajuda dentro desse contexto. Outra realidade é algumas outras escolas particulares que estão entendendo a necessidade das habilidades socioemocionais e estão introduzindo alguns projetos, algumas escolas específicas de habilidade socioemocional e levando para esse contexto, tá? A minha preocupação, eu volto a dizer, é de que essas questões se tornem moda ou se tornem pontuais como mais uma disciplina e não como um processo que precisa ser entendido como, não é assim, agora é aula de habilidade socioemocional, eu vou lá falar de sentimentos, eu volto para dentro da sala para aprender conteúdo como se eu não tivesse mais ensinando sentimentos, como se eu não modulasse mais sentimentos. Então, isso é que eu preciso entender, que é o importante. Né? Então, por isso que a capacitação do professor, a capacitação desses mediadores, ela precisa ser muito bem feita com base científica para que isso flua no pensar socioemocional. Então, eu entender que a emoção ela vai fazer parte da minha vida toda hora, o tempo todo. E como lidar com isso vai fazer a diferença para eu ter um desempenho melhor ou não, eu saber lidar mais ou menos com a situação de estresse. Com certeza, está presente em todos os espaços, a gente não pode trabalhar somente em determinados momentos, porque eu acho que tudo está conectado à emoção o tempo todo, né? É uma salinha, né? Agora eu vou só na cognição, agora eu vou só na emoção. Tu não ensina sem emoção, tu não ensina sem afetividade, então é importante que se tenha essa percepção, mas a gente precisa de formação nesse sentido, e que bom que vocês já estão nesta caminhada, porque, infelizmente, a gente tem conhecimento de muitas práticas nesse sentido, mas, como tu falaste, acontece de maneira isolada. Agora eu vou trabalhar os sentimentos. Terminei de trabalhar os sentimentos, volto para a sala, vou trabalhar o português, vou trabalhar a matemática, sabe? Então, é bem complicado. E, em vez de aproximar, de agregar, acaba distanciando, acaba alienando. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. Outra coisa bem legal que eu tenho visto é a questão da orientação de pais. Você para o contexto dos pais, essa questão do sentimento. Explicar para os pais o que é um comportamento, por que a criança age de determinadas maneiras, o que é esperado para cada idade, porque o pai realmente ele não sabe. Às vezes ele estipula uma regra para a criança que a criança não vai cumprir, porque ela não dá conta. Biologicamente, ela não tem ferramentas para agir daquele jeito. Mas o pai não estudou para isso, ele não sabe, ele precisa de alguém para orientar. Então, assim,
eu tenho usado uma frase que, assim, para mim tem feito muito sentido. A gente estuda para tudo, né? Para ser um bom profissional, a gente gasta dinheiro, a gente procura curso, a gente investe. Por que a gente não vai estudar e investir para ser bom pai? Por que a gente acha que a gente tem que... Ah, nasceu meu filho, agora eu sou mãe. Eu sou mãe, eu sei tudo sobre meu filho. Eu sei tudo sobre educação de filhos. Não sabemos. Não sabemos, não temos como saber. Né? A gente não estudou para saber de desenvolvimento humano, a gente não estudou para saber de comportamento, a gente não estudou para entender como usar adequadamente regra, limite, reforçador, elogio. A gente não estudou. Então, por que não fazer um curso que possa me dar essas ferramentas para eu praticar em casa e ter uma melhor qualidade de vida, ao invés de brigar, chorar, estressar, ou ser permissível demais e depois não conseguir mais ter o controle da situação. Então, assim, isso também vai mudar muito o contexto da nossa sociedade a partir do momento que a gente vê famílias mais felizes e mais estruturadas. Então, a gente se permitir assumir, eu sou mãe e não conheço tudo, não sei as ferramentas certas, me ajuda. Como eu faço para educar melhor o meu filho? Pronto. E a gente tem as ferramentas, porque a ciência já buscou tanta coisa sobre comportamento, hoje a gente tem tanta coisa, porque não é chegar e falar, não pode bater no seu filho. Tá, não pode. Mas o que eu faço, então? Como eu faço? Porque sim, a gente tem vários estudos que comprovam agressão física realmente traz prejuízos, inclusive para a autoestima, para a questão de autonomia, beleza. Mas eu preciso ensinar como, porque senão também a gente não sabe como lidar. Então, buscar esses conhecimentos, as escolas trazerem essas ferramentas, trazerem esses cursos. Aí eu escuto muito assim as escolas, mas a gente faz, o pai não vai. Sim, mas faça. Exato. Eu sou muito idealista, tá? Eu não sei vocês, mas eu sou uma educadora que tem 20 anos e até hoje não desisti. A minha chama não apagou ainda, não. Mas eu acho que tem que ser assim, Juliana. Tu tem que ter essa vontade de fazer a diferença. E eu acho que oportunizar, a gente não pode desistir na primeira tentativa. A gente tem que oportunizar sempre, sensibilizar os pais para essa importância, trazer a família junto nesse processo é fundamental, porque eu percebo uma lacuna, às vezes, e um distanciamento muito grande entre a família e a escola. Sim. Às vezes a gente culpa, né? Fica um culpando o outro, ninguém tem problema, ninguém age para resolver. Tipo, vamos lá, então, vamos ver o que a gente pode fazer, né? A culpa é da escola, a culpa é da família. E quem está sofrendo com isso? Crianças. As crianças que estão crescendo sem ferramenta, sem saber lidar com o mundo, né? Então, assim, é todo mundo trabalhar junto, a escola trabalhar, todos nós precisamos aprender. Todos nós precisamos. A gente precisa estar sempre melhorando, aprendendo mais e saber mais. E tudo bem. Eu falo, não tem culpado, tem responsável. A partir do momento em que eu me nego a buscar informação, eu sou responsável. Porque eu sei que existe e não estou indo lá fazer, né? Mas se eu estou buscando, tudo bem, errar a gente vai errar. A gente não fala para os alunos da gente que faz parte, o erro. Eu vou errar, faz parte. Mas eu tenho que tentar. Tem que tentar. São tentativas e erros. Uma hora a gente acerta. E o importante é isso, né? Mas eu tenho que tentar. Ir adiante. E tu sabe que a família junto da escola, assim, é algo muito importante. Eu acho extremamente... como é que eu vou te explicar? Eu acho que hoje a gente precisa resgatar esta relação de família e escola. Isso foi se perdendo ao longo do tempo. E o que acontece com esse distanciamento? Quem perde com esse distanciamento? É a criança, é aquela pessoa que está em desenvolvimento. Ela vai sentir os reflexos dessa relação que muitas vezes não é positiva. É a família falando mal da escola, é a escola muitas vezes chamando a família só para reclamar do comportamento do filho. Então, é essa questão de apontamentos que eu acho que a gente tem que cuidar e intervir. Né, buscar estratégias, alternativas, enfim, de caminhar junto, de pensar em coisas diferentes que possa agregar e não distanciar. E aí nós vamos falar de afetividade também com a família. Porque o que acontece?
realmente ninguém gosta de ser chamado só para ouvir que seu filho só faz coisa errada. Claro. E que gosta de ser chamado para ouvir reclamação, para ouvir que, olha, nada que você está fazendo está dando certo. A gente vai fugir de um lugar desse. O nosso cérebro, ele tem a função primitiva funcionando ali, né? Então, o que acontece? Ele vai buscar o prazer e fugir da dor. Todos nós. O que faz com que a gente siga adiante é a nossa razão, tá? Mas, instintivamente, eu vou buscar o prazer, fugir da dor. Se a escola só me chama para falar mal do meu filho, para reclamar do que eu estou fazendo, para criticar as minhas ações, eu não vou para lá. Ali é um lugar ruim, que me gera mal-estar. Eu não quero estar ali, né? E depois a escola quer que os pais frequentem a escola. Não vão frequentar. Aquilo ali já se tornou um ambiente onde é agressivo. Eu não quero. Então, para que eu faça com que essa família se aproxime, eu tenho que trabalhar a afetividade. Primeiro, eu tenho que entender essa família, não julgar. Segundo, eu tenho que respeitar como cada um trabalha. E aí sim, trazer alternativas e não problema. Então, trazer junto com eles. Vamos pensar junto. Isso está acontecendo? Sim, está acontecendo. O que nós podemos fazer? Tem coisas que nem a família vai poder ajudar, né? Tem coisas que a gente tem que pensar alternativas juntos. O que a gente pode fazer? E outra coisa é chamar para elogiar. Mandar elogios para os pais. A gente está falando de emoção. Eu gosto muito de quando eu dou as palestras para os professores, quando eu trabalho em capacitação de professor, ensinar uma estratégia de mudança de comportamento, para que a gente consiga melhorar os comportamentos desejáveis das crianças através da emoção, ativando o nosso sistema de recompensa, que nós temos no cérebro o sistema de recompensa. O sistema de recompensa é onde ativa a emoção, dá a sensação de bem-estar, dispara dopamina, serotonina e dá aquela coisa, né, de que, nossa, que delícia, quero sentir isso de novo. A gente sente por várias coisas. O elogio é uma delas. O elogio é um dos momentos onde proporciona essa sensação. Só que para que eu acione esse sistema de recompensa, o elogio ele tem que funcionar de uma maneira bem específica. Eu tenho que elogiar de uma maneira bem específica. Como que tem que acontecer o elogio? Por exemplo, eu tenho um aluno, aquele aluno que não faz as tarefas, ele não registra nada. Eu vou lá e faço um combinado com ele, que durante aquela aula ele vai registrar pelo menos 1/3 do quadro. Eu vejo que ele se esforçou para registrar. Ele pode até não ter registrado 1/3 todo que nós combinamos, mas ele tentou. Enquanto ele está lá se esforçando, eu vou chegar do lado dele, no momento da ação, e vou falar para ele, olhando no olho, abaixar. Por que olhar no olho? Toque, olhar, gera outra substância. Ocitocina. O que é ocitocina? Criação de vínculo. Então, eu vou gerar ocitocina, criar vínculo. Então, eu vou abaixar, olhar no olho, tocar. O toque hoje na escola é meio complicado, mas pelo menos olhar no olho, então, da criança, e vou falar para ele, João, quando você se esforça para registrar a nossa atividade, eu fico muito orgulhosa de você. O que eu estou fazendo? Eu estou falando, descrevendo para ele como eu estou me sentindo e qual a ação que ele está fazendo que está me deixando daquela maneira. Opa, eu direciono para ele e para o cérebro dele. Quando você se esforça e faz isso, eu fico feliz. Ó, dispara o sistema de recompensa. A tendência do João tentar mais uma vez é muito maior. Porque ele sentiu prazer naquele momento. Então, a tendência dele tentar é muito maior. Eu concordo contigo. O que a gente costuma fazer? Normalmente é o contrário, né? Poxa, mas você não fez. Era só 1/3 que eu te pedi e você não fez nem 1/3. Pronto. Acabou. O que é isso? Eu tô sofrendo. Não quero mais nada. E fecha ainda mais. Então, nós vamos fazer o contrário. É prazer, emoção, sentimento, acolhida. É trazer. Só que tem que ser imediata a ação. Tem que descrever o que eu sinto e por quê. Qual a ação que me faz sentir aquilo. Pode ser qualquer tipo. E valorizar o esforço.
Eu tenho que lembrar que o esforço também faz parte, porque ninguém dá saltos quânticos, né? A criança não registra nada e de repente registra o quadro inteiro. Não. Claro, processo. Ela vai começar de pouquinho em pouquinho. E é cada pouquinho que eu vou valorizar e vou estimular com ela. E outra coisa, o elogio ele tem que ser genuíno, ele tem que ser verdadeiro. Não é aquele elogio, nossa, como você tá lindo hoje, se você tá achando horroroso. Porque a nossa expressão, a nossa voz, isso tudo fala. E o nosso cérebro capta, entende, e ele não vai dar sensação de prazer. Então, a sensação, ela tem que ser um elogio genuíno, imediato à ação, descritivo, de como eu me sinto e qual a ação. A tendência de repetir é gigantesca. Eu falo que a nossa varinha mágica é o elogio dentro da sala de aula. Só que a gente não usa adequadamente, mas é o elogio. Eu concordo contigo, tu sabe que eu, enquanto prof de sala de aula, eu tinha o hábito de corrigir os caderninhos dos meus alunos e eu me dirigia a cada um, colocava ali, por exemplo, Paulo, parabéns, o teu caderno está lindo, parabéns pela atividade que tu conseguiu concluir. Aquele olhinho assim, ó, brilhava e era importante para ele, aquele elogio, mas era importante para a família também. E a gente percebia avanços nítidos nesse sentido. Então, o elogio realmente, ele nos conduz a uma prática mais significativa, mais afetuosa. É muito importante a gente fazer esse movimento, e que nem tu colocaste, esse movimento ele precisa ser verdadeiro, porque a criança sente, ela sente, a gente às vezes fica achando que não, que a criança não percebe, então eu posso falar de qualquer forma e qualquer coisa que ela vai aceitar. Não, tu precisa falar com o olho, tu precisa falar com a boca, tu precisa falar com palavras, com o corpo inteiro. Isso é bem importante também. Eu tenho um paciente que ele tem síndrome de Down. E eu faço todo o processo de construção e eu trabalho muito Montessori com ele. E ele está no processo de alfabetização. E ele se negava totalmente a pegar o lápis, ele não tinha esse movimento. Daí a gente começou com escrita na areia, com dedinho, e depois a gente pegou um lápis mais grosso, de madeira, e eu comecei a incentivar ele nesse sentido. Hoje ele já tem autonomia, mas o interessante é que eu vibro diante de cada conquista dele. Eu bato palma, eu faço assim, ó, horrores. Você vibra mais que eles, né? Conseguiu, sabe? E ele se sente tão importante, ele se sente tão valorizado, porque ele não tem palavras, mas através do olhinho dele, do sorriso, eu percebo que ele está entendendo, sabe? E isso motiva a ele seguir adiante, a querer aprender do jeitinho dele, dentro do desenvolvimento dele, mas querer aprender cada vez mais. E agora, o que isso exige da gente? Enquanto educador, vamos dizer, em sala de aula, exige que eu esteja atento aos meus alunos. Exige que eu esteja conectado a todos eles o tempo todo. Eu tenho que estar observando, para que o meu elogio seja imediato e genuíno, eu tenho que estar atenta a todos eles. A observar, a acompanhar, a estar... Porque às vezes a gente fala assim, mas ele não fez nada para eu elogiar. Ele fez. Eu é que não estava olhando ou não percebi, porque alguma coisa ele fez. Todo mundo faz alguma coisa boa e certa em qualquer momento. Eu preciso estar ligada a ele. Eu tenho que estar conectada a ele. Então, quando eu estou em sala de aula, eu tenho que estar em sala de aula. É outra coisa que a gente trabalha nas habilidades socioemocionais, estado presente. Estar em sala de aula preocupada com o que eu tenho que fazer, ou com a próxima turma que eu tenho que entrar, ou com a conta que eu tenho que pagar, com meu filho, que é lógico, a gente tem família também, mas se eu estou preocupada com outro lugar, eu não vou conseguir perceber isso tudo. Da mesma forma que se eu estou em casa preocupada com a minha sala de aula, eu não vou conseguir prestar atenção no meu filho, no meu marido, nas coisas que eu tenho que prestar. Então, é estado presente. Quando eu estou naquele lugar, eu preciso estar 100%. E aí sim, eu vou conseguir captar cada passo, cada conquista deles, para eu vibrar junto, para eu elogiar imediatamente, para que ele sinta e perceba isso, e aí consiga crescer. E o elogio não é só para criança. O elogio ele é mágico
para todo mundo e em qualquer fase. E pode e deve ser usado com as famílias também. Elogiar, de perceber, falando, nossa, mãe, eu percebi que essa semana fulano veio tão melhor, olha o que vocês estão fazendo em casa, olha que lindo, como que ele melhorou nisso. Isso estimula os pais também a continuarem se dedicando, a fazerem tudo o que a gente pede, né? A buscarem mais conhecimento, porque a gente precisa trazer para perto da gente, porque a gente só funciona em parceria, nós somos seres sociais, a gente vive em sociedade, a gente vive em grupo. Então, se a gente não vive bem em grupo, como é que a gente vai crescer? Como que a gente vai se desenvolver? Né? A gente tem que desenvolver a empatia, a capacidade de enxergar o outro, de respeitar o outro. Então, essas habilidades a gente vai trabalhando e vai treinando. E uma coisa que é bem legal, a habilidade socioemocional. São habilidades que podem ser aprendidas, treinadas e aprendidas em qualquer fase, em qualquer etapa da vida. Eu já tenho 60 anos, eu não vou aprender isso nunca mais. Aprende. São habilidades. E comportamento eu posso aprender em qualquer etapa. Então, é só começar. É só querer. E ter humildade para aprender, né? Para saber que nós não sabemos tudo, que a gente está sempre aprendendo. E é tão importante, né? Essa busca pelo aprendizado, pelo conhecimento. Quanto a gente se torna melhor. Uhum. Tu estás olhando os comentários. Tipo, né? A ceguinha. Tem bastante comentário. E tu sabe, Juliana, que tu comentaste assim do elogio, o quanto o elogio é importante para o aluno, o quanto o elogio é importante para os pais, mesmo aquele elogio rápido, quando o pai traz o aluno para nós ali na porta, parabéns, o teu filho essa semana estava excelente, conseguiu fazer isso, conseguiu fazer aquilo, o quanto isso engrandece e a gente vê assim nos olhos dos pais, enfim, uma resposta positiva. E tu pode ter certeza que no momento que tu está elogiando aquele filho, está levando isso para os pais, a parceria, ela é certa. Porque, às vezes, nem mesmo o pai, ele consegue ter a dimensão do que é aquela criança, do desenvolvimento que ela está atingindo. Então, essa conversação entre escola e família é fundamental, sim. E outra coisa que eu queria falar do elogio, que também é muito importante para o professor, para os profissionais que estão na educação, que estão ali no chão da escola, porque muitas vezes os profs, eles fazem um planejamento lindo, maravilhoso, e aquela aula, sabe, toda... E chegam na escola e parece que ninguém enxerga o professor muitas vezes. E o quanto é importante é a figura do supervisor, aqui é supervisor, chegar na sala de aula, oi professor, como é que tu estás? Está tudo bem? De repente dá uma olhadinha ali no planejamento do professor, parabéns, que aula maravilhosa. Eu acho que isso está faltando, o cuidado com o outro. E aí eu vou até mais, não é só o supervisor não. O colega também olhar. Falar, nossa, que aula linda que você deu. Nossa, que bacana. Sabe o que acontece? As minhas aulas e as minhas palestras, eu sempre termino com aquela mensagem do Mandela, que ele fala que a gente precisa deixar a nossa própria luz brilhar para que a luz do outro brilhe. Por quê? Eu falo, na educação, a gente tem, infelizmente, esse rançozinho de falar assim, eu não vou fazer porque todo mundo vai achar que eu estou querendo aparecer. Exato. Mas eu não vou fazer isso não, porque depois vai ficar todo mundo com inveja, porque todo mundo vai achar ruim porque eu estou inventando moda dentro da escola e ninguém quer fazer. Eu já fiz tudo. Eu já trabalhei em escola em vários estados, então eu posso dizer também, porque já morei em muito lugar. Então, eu já trabalhei em estados diferentes também. Então, é do ser humano, não é da região. O que acontece? Eu preciso fazer aquilo que eu acredito que vai ser bom. Aquilo que eu estudei, aquilo que eu vejo que para os meus alunos vai ser bom. E a partir do momento que eu autorizo que aquilo vai iluminar a vida deles, eu estou dando autorização para o meu colega também fazer para iluminar a vida do aluno dele. Então, eu não preciso preocupar se vão achar, se vão ficar com inveja, se vão achar. E se acharem, eu estou fazendo a minha parte. Exato. Entendeu? E aí, trabalhar com a equipe o elogio. Poxa, é tão bom quando a gente chega e alguém olha para você e fala, nossa, como seu cabelo tá bonito hoje. Olha, que roupa linda. Genuíno. Lembra do verdadeiro. Às vezes,
com nada bonito mesmo e tudo bem ninguém elogiar. E pronto, não tem que elogiar nada não. Mas não é gostoso as pessoas chamarem a gente pelo nome, observarem o dia que você não está bem e falar assim, poxa, aconteceu alguma coisa? Hoje eu estou percebendo que você está com um olhar tristezinho, tem alguma coisa que eu posso fazer? Ou simplesmente te dar um abraço? Isso falta nas nossas relações. Isso é empatia. Claro. Isso é afetividade. Então, isso é fundamental para que a gente entre na nossa sala de aula bem, porque eu já recebi um abraço ali fora, eu já entrei com outro astral, eu já entrei com outra sintonia para passar para os meus alunos também. Então, tudo isso olha, eu falo, é uma corrente. É corrente do bem. Concordo. A gente vai passando. O meu comportamento vai influenciando o seu, que influencia o do outro, que influencia o do outro. Nós sempre somos exemplo para alguém. Por mais que a gente nem sonhe que é. Tem sempre alguém observando a gente e a gente servindo de exemplo para alguém. Então, busque sempre fazer o melhor. Sempre dar o melhor. Não é que eu vou ficar, a minha vida é linda. Todo mundo aqui. Se a gente começar a perguntar, se eu abrir uma pergunta aqui na live. Qual é o seu problema? Nossa, todo mundo vai ter problema para falar. Que nós todos temos. Nós vivemos num mundo de desafios. Então, todos nós temos problemas. Todos nós temos desafio. Mas a questão é como eu lido com esses desafios. Porque se eu ficar só focada no meu desafio, falando dos meus problemas, emburrada, sofrendo, a tendência é que eles aumentem. E aí eu vou contar outra coisa do cérebro antes de deixar você falar. O nosso cérebro, ele trabalha por foco, por atenção. Se eu focar, se eu der atenção para as coisas negativas, eu só vou enxergar coisas negativas em volta. Agora, se eu começo, tanto que uma das estratégias do primeiro ponto que a gente utiliza para trabalhar a habilidade socioemocional é o momento feliz. É trabalhar um momento feliz, é você começar a observar os pequenos momentos felizes que você tem no seu dia. Porque você começa a treinar o seu cérebro a enxergar as coisas boas. É a mesma coisa assim, por exemplo, se você quer comprar um carro, e aí você decide que você vai comprar o carro X da cor tal. Você começa a andar na rua, você só vê o carro X da cor tal. Aí você fala, meu Deus, mas todo mundo resolveu comprar esse carro? Não. É porque até então o seu cérebro não selecionava esse carro. E aí você recebe muitos estímulos o tempo todo. Mas na hora que ele vê aquele carro que você agora colocou como foco, ele para. E ele seleciona esse estímulo. Então você enxerga esse estímulo. Então se eu coloco como foco no meu cérebro os problemas, as coisas ruins, toda vez que acontecer coisa ruim, porque vai acontecer, ele para, congela e você sente aquilo com mais intensidade, você observa aquilo com mais intensidade. Agora, se eu foco em coisas boas, em coisas legais, bonitas que acontecem durante o meu dia, não é muito mais gostoso sentir o prazer das coisas boas? Com certeza. Durante o dia irão acontecer coisas boas e coisas ruins, não vão mudar. O que vai mudar é o que o seu cérebro vai parar para observar mais, o foco que ele vai dar durante as situações. Então, isso também vai fazer muita diferença para você ser mais resiliente durante o seu processo e ser mais feliz e passar mais isso para as pessoas que estão à sua volta e, consequentemente, os seus alunos. Muito importante a tua fala, porque às vezes, voltando um pouquinho, Juliana, como a gente vê profissionais, professores condicionados dentro da escola, e tu percebe que esses professores, eles têm um baita do potencial, mas eles falam, eu não vou fazer porque o meu colega, de repente, vai ficar triste comigo, ou vai virar a cara, né? De repente eles vão achar que eu estou aparecendo, e quanta coisa boa tu deixa de fazer quando tu estás pensando nesses aspectos negativos. Por que não pensar nos aspectos positivos? Eu vou fazer porque eu vou trazer coisas diferentes para os meus alunos, porque eles vão crescer, porque eles vão aprender. Eu acho que esse deve ser o nosso objetivo. E, se possível, contagiar, sim, os nossos colegas de forma positiva, trazer os nossos colegas junto neste processo, mas não deixar de fazer porque o outro vai pensar algo a nosso respeito. Eu sempre fui assim, eu sempre fui de fazer.
fazer aquilo que eu acho que vai acrescentar, que vai fazer a diferença, porque eu acho que o outro sempre vai pensar algo sobre você. Então, se for positivo, a gente agrega, se for negativo, a gente reflete sobre e tenta encaminhar da melhor maneira possível. E é assim que a gente começa a andar, né? Você vê, ó, olha onde a opção, por exemplo, as lives que você está fazendo, quantas pessoas estão tendo acesso a conteúdos, às vezes, que, né, a gente nem poderia estar pensando, às vezes, de buscar, de ouvir. Isso são oportunidades. E a gente só vai ter essa oportunidade se arriscar, se tentar. Se ficasse pensando, não, eu não vou, deixa quieto. E aí? Não ia viver, não ia vivenciar. E é tão gostoso fazer live, né? Eu tô adorando a gente fazer live. É diferente, é uma experiência diferente, porque tu conhece pessoas diferentes, tu aprende, é tão importante tu aprender com o outro, porque sempre tem algo que tu não sabe, que bom, né? Que a gente está nessa busca constante e tu interage com pessoas que tu nem imaginava. Aqui mesmo a gente tem muitas pessoas que estão nos assistindo e colocando e parabenizando. E isso é um carinho também, né, pra gente, e é um estímulo pra gente continuar querendo fazer diferente, independente do que pensem a nosso respeito, né? Eu acho que quando a nossa vontade é genuína, é nobre, vale a pena apostar sempre. Com certeza. Eu estou gostando bastante dessa questão. Isso é uma das coisas boas que a pandemia trouxe. Essa questão desse olhar, por isso que eu falo, tudo tem, todo caos tem alguma coisa positiva para a gente tirar. Basta como que eu estou sintonizado para enxergar. Essa proximidade do desenvolver dos conteúdos, de trazer as pessoas para buscarem mais, porque antes também, inclusive Facebook, essas coisas, era só para bobageira, né? Ou política ou bobagem. Agora tem tanto conteúdo relevante, tantas pessoas que possuem muito, compartilhando com os outros, e em várias áreas. É muito legal, porque você pode escolher o que você quer ouvir, tanto nas questões de religião, de ciência, de aprendizado, qualquer coisa você encontra. Então, assim, e pessoas que realmente tem muita bobagem, tem muita gente que resolveu aparecer, mas é aquilo que a gente tem que passar a peneira, né? A gente tem que passar a peneira, é natural, mas tem muito conteúdo relevante sendo apresentado. Então, assim, e pessoa, que a gente às vezes, não tenho tempo para isso. Eu não vou fazer, né? Vão achar que eu tô querendo aparecer, porque vão achar que eu quero virar blogueiro, sei lá, que esses influencers, esses negócios. Uhum. E agora não, ficou normal, todo mundo tá fazendo, então vamos fazer também. E pronto, né? Então é exatamente isso, eu não tenho que pensar no outro, eu tenho que pensar naquilo que eu acho que é correto e que vai colaborar, tendo um propósito, tendo uma finalidade bem definida, tudo vale. Né? Eu respeitando as pessoas, sendo para o bem das pessoas, eu devo fazer e não me esconder para fazer. Eu acho muito bacana. Isso aí. E como a gente... Eu acho que o conhecimento ele não foi feito para ser guardado em caixinhas. Eu acho que o conhecimento foi feito para ser partilhado. E como é bom, né, fazer isso. Eu acho que essas lives, esse momento assim, de caos, ele também trouxe isso, nos oportunizou, nos aproximou de pessoas que têm essa sensibilidade para partilhar o conhecimento, também nos oportunizou esse espaço de trocas. Então, é importante também a gente refletir sobre isso e pensar no lado positivo sempre, né, Juliana? Eu também acho isso. Conhecimento, às vezes a pessoa fala assim, fulano tem tanto conhecimento e tal, mas ele usa o conhecimento, ele compartilha, ele faz o bem para as outras pessoas com esse conhecimento, né? Porque o conhecimento não é para a gente guardar, é para poder utilizar, é para compartilhar, é para ajudar as pessoas. Eu falo que eu tenho um tiquinho, assim, né? Eu tenho hoje um pouquinho, mas esse tiquinho que eu tenho é para falar. Vamos divulgar o que eu sei, porque o que eu não sei eu vou buscar com quem sabe. E às vezes as pessoas fazem algumas perguntas e falam, gente, isso eu não sei, vamos procurar, vamos ver quem sabe para ajudar a gente. Mas não vou deixar de me expor por isso, porque às vezes o pouquinho que eu sei vai contribuir muito para alguém. Então a gente tem que compartilhar. Sempre contribui, né? E eu acho que esse tiquinho que às vezes a gente acha que tem, eu acho que juntando com o outro, nossa, é muito grandioso.
E por que não partilhar, né? Por que não tentar contribuir de alguma forma quando a gente tem o bem, quando a gente quer o bem das outras pessoas? Então, eu estou muito grata, assim, Juliana, de te ouvir, né? Eu percebo, assim, que tu tem um conhecimento enorme, né? Mas tu é humilde na maneira de colocar o teu conhecimento, e uma coisa muito bacana que tu traz é esse brilho no olhar, assim, essa verdade, porque eu acho que quando a gente fala de qualquer temática, por mais científica que ela seja, a gente precisa acreditar naquilo que a gente está falando. Então, é muito bacana. Eu estou muito encantada, assim, com a tua presença, mesmo que seja através de live, enfim, que nós estamos muito distantes, tu no estado e eu no outro, mas como é bacana conhecer uma pessoa assim, né, com essa grandeza. Não, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço mesmo. Eu falo que eu escolhi minha profissão, eu era criança. Eu tinha uns 8, 9 anos que eu escolhi que eu queria trabalhar com aprendizagem, com criança, com desenvolvimento, com pais, porque eu acredito, é um propósito. Então, por isso, quando eu começo a falar, todo mundo fala, seu olho brilha, porque fala com o corpo, é visível. É visível o que eu gosto, né? Eu até brinco que eu falo, gente, eu já tentei fazer outras coisas, eu já tentei, mas eu não sei fazer, eu só sei fazer isso, é só isso, porque é o que eu gosto, é o que eu sei fazer, é onde eu me sinto confortável e é onde eu domino, né? Que é onde eu domino porque eu me sinto bem ali. Então, é o meu momento flow, que eu falo, que eu esqueço. Se deixar, eu falo que esses negócios de live, então, que eu tô gostando, por isso. Se deixar, começa a conversar, eu esqueço. Eu vou embora. Né? E tem bagagem. Vamos lá, vamos partilhar essa bagagem aí, que é super enriquecedora. Mas, assim, eu fiquei muito grata, primeiro, pelo convite, pela oportunidade, porque muitas vezes a gente fala sempre para os nossos, né? Para as pessoas, para os nossos alunos, para as pessoas que nos conhecem mais próximo, e ter oportunidade para falar para outras pessoas é muito lindo, porque a gente consegue conhecer outras pessoas, chegar em outros públicos. Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo com o convite, com essa oportunidade, e espero que a gente possa ter outras oportunidades, se conhecer mais, aproximar mais, porque eu também gostei muito do seu trabalho, muito da forma como você está conduzindo esse projeto, gostei bastante. Eu quero muito te conhecer também mais, Juliana. Eu acompanho a tua página e as tuas lives, enfim, o teu trabalho, e eu acho que a gente tem que multiplicar essa tua vivência para outras pessoas, porque eu acho que é muito bom quando a gente tem referências como você. A gente precisa de referência, a gente precisa de gente na educação, e eu acho que tu é uma dessas pessoas. Eu sempre trago comigo o seguinte, que para trabalhar com educação, para trabalhar com crianças, para trabalhar com inclusão, a gente precisa ser gente, a gente precisa gostar de gente. E isso a gente vê em ti, está muito nítido, assim, na tua fala, na tua linguagem corporal, no teu olhar. Então, é um privilégio muito grande. As pessoas estão aqui só elogiando, ótimos conhecimentos, uma chuva de sabedoria, parabéns. Então, as pessoas estão... Que bom. Junto conosco aí, e também com esse carinho com a gente, que é muito importante, né, Juliana? A gente também precisa disso, com certeza, a gente sabe que está no caminho certo, mas quando alguém nos dá esse gás, enfim, nos dá esse elogio genuíno, que nem tu falaste, a gente fica mais fortalecido nesta caminhada, que não é fácil, uma caminhada cheia de desafios, mas possível, com certeza. Que bom. Com certeza, eu estou aqui, o que vocês precisarem, o pessoal também que está aí assistindo, quem quiser precisar, pode mandar. Eu brinco que às vezes eu não respondo imediato, tá? Eu tenho essa característica também, mas eu respondo. Pode mandar recadinho, pode mandar se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, que às vezes aqui a gente não conseguir enxergar adequadamente, mas pode mandar que eu respondo depois, a gente vai acompanhando, tá? Inclusive, no Face aqui tá como a página é Juliana Pinheiro, mas tem o Instagram também, que é jupinheiro.mpp, de neuropsicopedagoga. Então, se quiser, pode mandar lá que a gente vai acompanhando, a gente vai conversando, tá bom? Vamos fazer uma corrente aí, trazer a Juliana para o Sul. Para que as pessoas possam ouvir, Juliana, mais de pertinho. Foi um prazer.
Eu acho que muitas escolas precisam te ouvir. Eu acho que deveria ter um pouquinho de Juliana em cada escola, assim, para motivar, para sensibilizar, para que a gente aprenda a ter mais qualidade. Porque muitas vezes a gente fica muito voltado para a quantidade dentro das nossas escolas, quantidade de horas, quantidade de conteúdos, e a gente esquece de ser humano, né, de olhar para as pessoas, de ter empatia, tanto para pais, quanto para alunos, quanto para os professores. Então, isso é muito importante a gente resgatar. Sim, com certeza. Tá, meu amor, então, assim, eu te agradeço, eu estou muito grata, assim, foi uma live, assim, que me deixou super à vontade para conversar, para perguntar, para abrir meu coração, porque geralmente eu não costumo falar muito, assim, da minha vivência, e hoje eu me senti muito à vontade para falar um pouquinho da minha vivência contigo, então, eu estou encantada contigo, e espero que a gente possa ter outros momentos, quem sabe no futuro, aí te trazer para o Sul, porque não, né, Juliana? A gente nunca sabe o futuro, tá? Então, muito obrigada, viu? Gratidão pelo dia de hoje. Nós já estamos com 1 hora de live, então é um tempo bem significativo. As pessoas estão aqui, só elogios, adorei, parabéns, o elogio faz bem a todos, então estão aqui pontuando só coisas positivas a teu respeito, a respeito da live. Obrigada mesmo. Depois eu vou ler com calma e com óculos, cada um respondo com... Vai ficar salvo, né? Vai salvar? Vai, fica salvo, com certeza. Tu vai conseguir ver todos, responder a todos com calma, com tranquilidade. Eu ponho o óculos depois e respondo. Vamos colocar o óculos depois para a gente responder as pessoas, porque agora está difícil. Juliana, você gostaria de fazer um encerramento, assim, deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo? Então, eu queria agradecer imensamente o carinho de vocês, a oportunidade de poder, porque eu sou muito espontânea mesmo, né? Então eu brinco muito. Mas ter a oportunidade de ser espontânea, porque não são todos os lugares, nem todas as pessoas que deixam a gente à vontade para ser espontânea. Então, eu queria agradecer por ter me possibilitado ser eu mesma durante esse momento e aí ter conseguido passar para vocês aquilo que realmente eu acredito, porque quando a gente está sendo espontânea, a gente passa com muito mais naturalidade, a gente passa com muito mais verdade as coisas, né? Então, assim, agradecer imensamente os comentários, eu realmente vi, tem bastante comentário, eu vou responder um por um depois, com bastante calma, lendo adequadamente, agradecer o carinho de vocês, e estou à disposição de verdade. O que precisarem, o conhecimento é o que nós falamos, é para compartilhar. Então, quem tiver qualquer dúvida, quiser perguntar qualquer coisa, estamos aí. A gente pode contar comigo sempre, tá bom? E como eu já estou íntima, vou te chamar de Ju, nem de Juliana mais. Ju. Eu falo que Juliana é só minha mãe quando tá brava comigo. Então, é Juliana nada, é Ju. É que eu ponho porque tem que ser formal, né? A gente começa formal, mas é Ju mesmo, não é Juliana, não. Então, Ju, foi um momento, assim, muito enriquecedor, muito significativo, muito agradável. Então, eu encerro a live de hoje, te agradecendo mais uma vez e torcendo para que a gente se encontre em outros momentos, que a gente possa partilhar conhecimentos e, quem sabe, ano que vem, te trazer para o Sul para conversar conosco aqui pessoalmente, aqui no nosso chão. Será um prazer estar com vocês. Um beijo para ti, meu amor. Até mais. Gente, boa noite. Boa noite a todos.